Olá, seres curiosos, tudo bem? Eu sou a Cacau Oliveira. E eu sou a Anne Rodrigues. E vocês estão ouvindo o Tá Por Dentro dessa história? Dando continuidade às lendas do folclore brasileiro, hoje trazemos 3 histórias. A primeira delas, assim como a lenda do Mapinguari, surgiu no Amazonas e conta sobre o nascimento da planta aquática Vitória Régia, que possui grande representatividade para o povo indígena. Já a segunda é um mito pernambucano, que fala sobre a lamoa, um grande símbolo da cultura de Pernambuco. E a terceira é uma lenda que pode ser considerada como a modernização do mito de Alamoa, e é sobre a mulher de branco. As referências para a pesquisa do episódio de hoje foram o artigo O Mito da Vitória Régia, escrito por Pedro Alves Gomes e Raquel Saraiva Cristo, da Revista de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. O poema Lenda da Vitória Régia, de Gonçalo Ferreira da Silva. O portal eletrônico de Noronha. O portal Aldeia da Gente. O portal Paraíba Criativa. E o site Folha de Pernambuco. Então, seres curiosos, começando pelo lindíssimo mito da Vitória Régia, vamos ver elementos importantes da cultura indígena, como a natureza e sua relação com os homens. Como já explicamos no episódio anterior, os mitos podem ter mais de uma versão, e é o que acontece com a história da Vitória Régia. Então, contaremos aqui 3 narrativas diferentes. Todas as versões falam sobre paixão, mas tem alguns detalhes divergentes entre si. Na primeira delas, a história conta sobre Nayá, uma indígena que era extremamente apaixonada pela lua, que era visto como um deus guerreiro, jovem e lindo. Tendo essa paixão alucinante pela divindade, que se chamava Jaci, Nayá passava as noites a correr pelas matas, tentando desesperadamente alcançar a lua. E numa dessas noites, a jovem, ao ver a imagem de sua obsessão refletida nas águas, pensou que Jaci havia descido dos céus para banhar-se no rio. Com a esperança de chegar até ele, Nayá mergulhou no rio, mas claramente não conseguiu o contato que tanto queria e acabou se afogando. Descobrindo sobre o ocorrido, Jaci ficou triste pelo destino da moça e, para compensar seu sacrifício, a transformou numa estrela da água. Estrela d'água é um dos nomes dado à planta aquática Vitória Régia, que, de acordo com o mito, teve a palma de suas folhas dilatada para que fosse possível absorver uma maior quantidade de raios lunares. Para absorver a luz da lua, Jaci fez com que as flores da Vitória Régia se abrissem somente durante a noite, exalando seu incrível perfume. Já na segunda versão, Jaci aparece também como uma divindade, porém feminina. A deusa da lua, protetora das plantas, dos amantes e da reprodução, tinha poderes incríveis de transformar jovens indígenas em estrelas. Nayá, uma linda moça que desejava muito se transformar numa estrela para ficar perto da deusa, todas as noites subia morros e montanhas chamando pela lua. A paixão pela lua parecia não ser o suficiente para chegar até a deusa, até que um dia Nayá viu no rio o reflexo do astro e ouviu o seu canto das profundezas das águas. A indígena acreditava que esse canto era a lua a chamando, então se atirou no rio Igarapé. Porém, não foi capaz de retornar à superfície e Jaci, não acreditando no ocorrido, fez da moça uma estrela na terra, uma Vitória Régia. Na última narrativa, temos Nayá como uma jovem indígena que observava tantas estrelas que acabou se apaixonando pela lua. Aqui a lua novamente é retratada como uma figura masculina, igual na primeira versão. Seguindo sua paixão obsessiva, Nayá subia em árvores e cantava, esperando pelo dia em que conseguiria chegar até o amado. E num certo dia, por causa do reflexo da água, a indígena entrou no rio e acreditou estar abraçando Jaci. Mesmo com os membros da tribo tentando impedir que Nayá seguisse muito além, a moça continuou adentrando as águas, até que desapareceu no fundo do rio. Assim que Nayá não podia mais ser vista, uma luz brilhante surgiu e se transformou numa planta, que toda noite abria suas pétalas para receber o carinho do seu amado. E foi assim que nasceu a Vitória Régia, uma planta que tem grande importância para o povo indígena e que inclusive é usada como tinta de cabelo e também como alimento. Para fecharmos esse mito triste, porém lindo, que conta sobre o surgimento da Vitória Régia, queremos citar algumas estrofes do poema Lenda da Vitória Régia, escrito por Gonçalo Ferreira da Silva. Tendo a flor Vitória Régia a dimensão estupenda de 2 metros de diâmetro, para que se compreenda o seu aparecimento foi necessária uma lenda. Nativa do Amazonas, essa flor descomunal, branca quando desabrocha, mas o clima tropical a faz verde quando adulta, de beleza colossal. Como tudo que é grande lenda original tem, para dizer por que existe, quando foi feita e por quem, a nossa Vitória Régia tem sua lenda também. Essa enorme flor, que tem a peculiaridade de suportar grandes pesos, flutua com facilidade, tendo vegetal raízes de grande profundidade.
Bom, se a ideia do primeiro mito era transformar desejo em símbolo de devoção e amor, essa segunda história mostra que o desejo nem sempre traz bons sinais. Isso porque os homens que circulam pelas praias de Fernando de Noronha e se deixam seduzir pela beleza e riqueza que Alamô apresenta, podem ter um fim trágico. A lenda em questão conta sobre Alamoa, uma linda mulher loira com traços europeus que vive nas ilhas de Fernando de Noronha. Inclusive, pessoal, o nome Alamoa foi uma tentativa dos nativos de atribuir a ela o nome alemã por causa de suas características físicas. É um fato que Fernando de Noronha teve muitas ocupações ao longo do tempo, incluindo presídios. Graças ao isolamento em que viviam as pessoas da ilha, muitas histórias fantasiosas surgiram no imaginário de seus moradores. Com certeza, a lenda de Alamoa está entre as mais populares do arquipélago e é forte inspiração para nomes de estradas, restaurantes, pousadas e lojas. Em uma das versões que nós achamos, a narrativa aborda Alamoa como uma mulher de grande beleza, como já foi dito aqui, e que seduzia os homens em noites de lua cheia. Depois de os atrair, Alamoa os matava porque acreditava que eles eram destruidores da natureza. Já na segunda versão, e particularmente a minha preferida, em dias de tempestade, Alamoa atrai navegadores ou homens que estão rondando as praias à procura de um abrigo. Quando eles seguem a linda mulher que está coberta por joias até a gruta onde ela mora, os homens encontram uma quantidade exorbitante de riqueza, ouro, pedras preciosas e tudo mais. Então, como seres geniais que são, os homens começam a encher os bolsos com todo o tesouro que conseguirem. Tesouro esse que não os pertence, mas quem liga, né? Bom, a Alamoa com certeza liga, porque assim que os refugiados tentam carregar tudo o que encontram pela frente, aquela deslumbrante mulher que conheceram começa a ter sua pele derretida por cima dos ossos. À medida que o corpo vai sumindo, fica apenas o esqueleto no lugar, e toda a riqueza que os homens decidiram roubar se transforma em areia. E numa tentativa desesperada de fugir, eles começam a procurar a saída, mas percebem que a gruta está totalmente lacrada, então eles são condenados a passar a eternidade sendo torturados por Alamoa. Alguns moradores próximos contam que é possível ouvir os gritos de sofrimento dos homens que estão sendo mantidos presos pela caveira. Para alguns, Alamoa deixou de ser vista como uma entidade terrível e assustadora, apesar dos mitos, e passou a ser uma criatura protetora da ilha de Fernando de Noronha. Agora, nosso último, mas com certeza não menos importante conto de hoje, pode ser entendido como uma extensão modernizada da narrativa anterior e fala sobre a mulher de branco. A relação entre as duas histórias, na verdade, foi desenvolvida por causa da novela Tieta da TV Globo. Nessa novela, há a personagem da mulher de branco, que andava pelas ruas seduzindo os homens vestidas de branco, interpretada pela atriz Cláudia Alencar. Então, na primeira versão, temos a mulher que aleatoriamente sai pelas ruas a seduzir os homens que encontra. Já em outra narrativa, a lenda conta sobre um homem que se vestia com um lençol branco e saía durante a noite assustando prostitutas. Mas enfim, a lenda da mulher de branco tem origem numa mulher portuguesa que veio para o Brasil no século XVI. Seu nome era Branca Dias, e ela era judia portuguesa. Inclusive, sua história, que é pouco conhecida, deveria ser melhor divulgada. Já que ela é uma figura de grande importância, não só para os estados de Pernambuco e Paraíba, mas para todo o Brasil, por ser um símbolo de resistência à opressão e ao obscurantismo. Podemos até trazer para o podcast a história dela, se vocês estiverem interessados. Mesmo que não seja uma ficção, se vocês têm curiosidade, a gente conta. A lenda de Branca Dias também tem mais de uma narrativa, contadas em períodos diferentes. Porém, as mais famosas são ambientadas em Pernambuco e Paraíba. E uma delas fala que uma linda mulher de branco é vista vagando nas ruas de João Pessoa em noites de lua cheia. Ela caminha até encontrar o convento de São Francisco, onde seu amado noivo teria sido morto em 1761, após anos de tortura. Dizem que ela procura por ele até hoje. Já outra narrativa conta que o Riacho da Prata, em Dois Irmãos, Recife, recebeu esse nome porque Branca Dias jogou suas joias ali com a intenção de as esconder quando descobriu que a Inquisição havia chegado ao Brasil. Por isso, a mulher de branco, fantasma de Dias, é vista até hoje rondando perto do riacho enquanto protege seu tesouro. E com esse ícone fantasmagórico da região Nordeste, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Queríamos sugerir a vocês que é melhor tomar cuidado se encontrar alguma joia boiando pelo Riacho da Prata em Pernambuco. Também é importante não se deslumbrar apenas por beleza. O final da história pode ser uma eterna tortura. Ou então se apaixonar loucamente por algo ou alguém. Obsessões raramente levam a boas escolhas ou resultados.
É isso, curiosos! Essas foram as 3 histórias de hoje. Contem pra gente qual delas foi a sua preferida e também qual versão contada de cada uma vocês mais gostaram. Ah, sobre o estilo do episódio, com mais de uma história, também queremos a opinião de vocês. Se gostam, se não gostam, se fica confuso ou se tá de boa. Sim, porque algumas narrativas são menorzinhas, então tivemos essa ideia de fazer 2 ou 3 por episódio quando for o caso. No mais, esperamos que vocês tenham curtido as histórias de hoje. Lembrando que vocês podem nos mandar mensagens com sugestões sobre o que gostariam de ouvir. Então nos escreva. O endereço de e-mail é tapordentrodessahistoria@gmail.com. Também podem mandar pelo direct, no @dentro_da história. Um abraço enorme e até o próximo episódio. Esse episódio foi gravado por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues. Roteirizado por Carolina Oliveira. Editado por Flaviane Rodrigues. E as artes do episódio foram feitas por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues.